Uma casa bagunçada, sombria, escura, pessoas que vivem brigando ou isoladas no próprio quarto. Você vai perceber que a casa é um reflexo de pessoas que ali vivem com o emocional totalmente desequilibrado. Estresse, ansiedade, insônia e diversos distúrbios emocionais podem estar sendo causados também pela sua própria casa. Programa Inspirando hoje, pedindo licença, tomando espacinho aí na sua casa, levando conhecimentos milenares que vão ajudar você e as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, a reencontrarem a felicidade, que é a sua própria essência. Está no ar o programa Inspirando, do meu coração para o seu. Namastê! É isso aí, está no ar mais um programa Inspirando, levando a você equilíbrio emocional, bem-estar e diversos conhecimentos milenares que vão levar você e as pessoas que você gosta a terem um novo olhar para a sua vida. Hoje o nosso programa, ele vai dar uma olhadinha aí na sua casa. Uma das coisas que a gente percebe é que um emocional desequilibrado é refletido no ambiente em que a pessoa vive, até mesmo nas roupas em que ela usa, no jeito que ela cuida do próprio corpo. Onde será que eu estou me auto-sabotando dia após dia? Talvez você percebe pessoas que vivem isoladas no próprio quarto. Hoje em dia ainda com essa tecnologia, carrega o celular, o notebook, o tablet, levam para o seu isolamento, porque não tem a capacidade e a força interna de lidar com os outros membros da família, de lidar com o mundo exterior de uma forma saudável e leve. Nós percebemos nos dias de hoje as pessoas fugindo da própria realidade. E a casa é um reflexo dessa mente em fuga. Casas escuras, não arejadas, sombrias, não tem aquela claridade, aquela ventilação que deveria ter, longe de tudo que é da natureza. Não tem um vasinho de flor, não tem um colorido. E o pior, o lugar que deveria de ser de confraternização, que é a cozinha, a sala de jantar, acontecem as brigas, as discussões. E um dos piores efeitos de você brigar na hora que você está comendo ou ficar mexendo no celular enquanto você está almoçando, por exemplo, é causar problemas físicos. A digestão não acontece de forma saudável. Você vai perceber talvez azia, gastrite, vários distúrbios no processo digestório que deveriam acontecer de forma natural, mas a sua mente está preocupada em discutir com a sua mãe, em cobrar o seu filho, em discutir com o seu marido, com o seu pai ou com quem quer que seja. A cozinha deveria ser um ambiente em que as pessoas apreciam o alimento, agradeçam por aquilo que está à frente delas, um ambiente leve, de descontração. Como era, quem aí de casa lembra, anos e anos atrás, as famílias se reuniam em torno de mesas fartas, famílias se reuniam, era só você chegar na casa de alguém para visitar, o famoso coloca um pouquinho mais de água no feijão, passa um cafezinho e tá tudo certo. Hoje, a gente vive num lugar em que se você não avisa que você vai, você não é bem recebido. Olha o mundo que a gente vive, as amizades isoladas, a gente nem sabe quem é o nosso próprio vizinho. Numa hora dessa, que você realmente precisar de ajuda, pouquíssimas pessoas a gente pode contar. O mundo está se isolando cada vez mais e isso começa dentro de casa. Jovens, adolescentes isolados dos próprios pais, presos num quarto fechado,
num mundo virtual, totalmente despreparados para encarar o que é a realidade. E há pequenas dicas milenares que hoje nós traremos aqui uma profissional que é a Flávia Almeida, mestre em Feng Shui. Bem-vinda ao programa Inspirando, Flávia. Você tem aqui, que eu vejo, o seu movimento nas redes sociais. Você tem aí entre Facebook e Instagram mais de 150 mil seguidores, é isso, Flávia? Tudo bom? Em torno disso, né, eu já chego a isso aí. A Flávia Almeida é uma profissional conhecida nacionalmente quando o quesito é harmonizar um ambiente. Fala um pouquinho dessa arte que é harmonizar um ambiente, chamada Feng Shui ou Feng Shui? Começa pelo nome, é Feng Shui, mas a gente usa Feng Shui porque a gente está no Brasil e é bem tranquilo, não tem problema, o nome é o que menos importa, né? O que importa é o que ela faz dentro das pessoas em si, porque modificando a casa a gente consegue modificar a gente, mas é qualquer ambiente, né? A gente pode, por exemplo, aqui a gente tem esse cenário bonito, que é uma natureza, e isso já traz uma harmonia interior, né? Sim. A gente consegue entender que quando a gente visualiza coisas boas, a gente traz isso de volta pra gente, e é bem bacana. Quando você faz as suas consultorias online ou presencial, você já percebe entrando na casa como é o emocional daquela pessoa que te pediu ajuda, se ela é ansiosa, depressiva, você já consegue perceber no jeito que a casa é, o emocional dessa pessoa? Na maior parte das vezes sim, né? Tem pessoas que conseguem esconder um pouco, né? Que já é do perfil dela também, mas a maioria das vezes quando eu entro numa casa que tá muito bagunçada, por exemplo, a gente entende que as emoções daquela casa podem não ser de todas as pessoas, mas que as emoções ali não estão fluindo corretamente, porque senão a gente consegue fazer isso melhor, né? Por exemplo, você pega um quarto que está todo bagunçado, você sabe que aquela pessoa não está tão legal. Pessoas que guardam muitas coisas também, esse excesso de coisas, normalmente a pessoa traz isso para si. E aí vai ter muita mágoa, muito rancor, falta de perdão no geral, assim. Seria o caso do apego, a pessoa se apega a coisas que ela não vai usar mais e se recusa a se desfazer, usando, aí a gente vê que a pessoa usa uma desculpa de que talvez ainda possa precisar disso. Você percebe isso? Acumular coisas antigas, desnecessárias, esse acúmulo, ele reflete no emocional, ao que eu sei, que eu já vi lá nas suas redes sociais, chega a causar até uma depressão, que a pessoa se recusa a se desprender do passado? Sim, acontece bastante. É um gatilho emocional, né? Onde a pessoa termina tendo aquilo como apego, né? Ela quer aquele objeto, quer aquela coisa, ou de alguém que já faleceu, ou porque ela ganhou de tal de fulano, ou porque ela comprou e foi muito difícil. Algum apego ela tem naquele objeto, ou em vários objetos, o que se torna pior, e o emocional dela tá apegado ali, né? Às vezes ela nem usa, fica lá aquele negócio que às vezes ela nem gosta tanto, nem acha bonito, mas ela quer ficar com aquilo porque ela tem um apego emocional, né? E se libertando daquilo, consequentemente a pessoa se liberta desse apego também, né? É por isso que é bacana. A pessoa, ela tem as duas opções, ela vai mexer na casa dela e ela vai conseguir melhorar internamente, né? E eu lembro assim uma vez do meu professor, que ele falou assim: lavar louça, na verdade, ninguém gosta de lavar louça. Dizer que a pessoa adora lavar louça, isso daí é uma pessoa meio perturbada. Dizer que gosta mesmo. Na verdade, o que a gente gosta é de ver a louça limpa, a cozinha limpa, lavada. E você percebe na cozinha, o que você mais percebe que pode estar em desequilíbrio no emocional das pessoas naquela casa, que refletem no ambiente onde as pessoas deveriam confraternizar. Porque a gente vive num lugar em que confraternizar tem que ter comida, né? O que você pode falar sobre isso? Você citou uma coisa muito bacana, que é essa falta de união entre as pessoas, né? As pessoas hoje, as casas são menores, as pessoas estão em casa menos tempo, né? Então isso fica mais difícil para a gente conseguir juntar todo mundo. Mas, por exemplo, usar a mesa de jantar é uma coisa que quem tem hoje em dia pouco usa. E é uma das coisas importantes da gente fazer, se reunir, pelo menos uma vez na semana. Até um cliente meu comentou semana passada comigo
que ele falou, eu sempre lembro da dica que eu tenho que usar todas as bocas do fogão. Por quê? A gente tem que estar sempre utilizando. A ideia do Feng Shui é que a gente flua. A energia, ela parada, ela não vai fluir, né? Então, a gente movimenta sempre. O fogão representa o que? A parte financeira? O que representa o financeiro? Ó, a dica aí, para quem tá com o financeiro bagunçado, pega a dica do Feng Shui. A cozinha em si, ele é um local que a gente trabalha a prosperidade. A gente entende que é lá que a gente aprende a lidar com o dinheiro. Então, por exemplo, você tem lá um fogão que tá todo sujo, não tá funcionando boca, não tá ok. Eu sei que a tua vida financeira não tá boa. É simples assim. Porque o que acontece? As bocas do fogão, a chama, o dinheiro, o fogo, né? Tá tudo relacionado ali. Se a gente parar pra pensar, e a gente chama no Feng Shui de cofre da casa. O fogão? O fogão. Mas se eu tiver um fogão de 10 bocas, é melhor ou não tem nada a ver? Se você tiver um fogão usando e estiver funcionando bem, tá tudo ok. Tudo bem. Né? Não precisa ser o fogão, o último fogão, não precisa nada disso. Mas manter ele sempre limpo, tudo funcionando, forno, que às vezes a gente esquece, né? Manter tudo ok ali, que já vai estar de bom tamanho. Sim, seria até o que o yoga fala, né? Os 5 elementos de que a gente é feito também refletem na nossa vida. No caso, o fogo, que é o fogo de agir, de ação, que você precisa dessa energia, né? E no caso da água, a água que seria assim considerada no yoga, você ter essa força da água é de contornar os obstáculos que aparecerem na sua vida com leveza, com fluidez. Que às vezes é o famoso ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu trazer essa força de contornar os obstáculos na minha vida, sem precisar agredir, sem precisar maltratar, eu posso trazer essa leveza. O que você pode falar pra gente sobre a água? Ainda continuando sobre o fogão, por exemplo, quando a gente trabalha 2 elementos, a gente tem que sempre observar. Você tem o fogão, que é fogo. Aí logo do lado você tem o quê? A pia. É verdade. Normalmente é isso. O que acontece? Quem que vai fazer o que ali? A água vai apagar o fogo. Por isso que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de manter o dinheiro ali, né? Você até ganha, mas ele vai. Porque a água leva, a água apaga essa energia do fogo, né? Então, o que a gente faz? A gente pega um outro elemento, que é a madeira. A gente pode colocar entre um e outro uma planta, até a famosa colher de pau, que algumas pessoas já podem ter ouvido. Sim. Colocar ali entre um e outro. E as avós usavam, acho que sem saber. O Feng Shui intuitivo, né? Mas é bem bacana. E a gente sempre colocar ou algo na parede, ou que fique fixo ali. Uma planta é bacana também, né? Porque ela já traz a terra, a madeira, tudo junto. Que quando a gente trabalha um elemento, por que eu citei aqui a paisagem? Porque é muito bacana a gente conseguir, na natureza a gente sempre vai ter os 5 elementos, né? E por isso que a gente fica em harmonia, né? Essa sensação boa que a gente tem quando a gente está nos espaços naturais é isso. Então a gente sempre vai ter que equilibrar esses 5 elementos, né? É bem bacana. E agora, no próximo bloco, vocês vão aprender em casa os outros elementos que estão ligados diretamente aos seus estados emocionais. O ar, os espaços da sua mente, quando o bloqueio de energia na sua vida diária está anulando o desenvolvimento dos seus espaços mentais. Raciocínio, lidar melhor com as situações que aparecem de repente na sua vida. A mente precisa ter espaços, a sua vida também, começando pela sua casa. Fica com a gente que o Inspirando volta já. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Voltamos com o programa Inspirando e você percebeu a quantidade de dicas que a gente está recebendo hoje da mestre em Feng Shui, Flávia Almeida, primeira vez aqui no programa Inspirando.
E para que você conheça, a Flávia é daqui de Apucarana, né, Flávia? Sim. E pouca gente conhece aqui, mas você é conhecida aí no Brasil todo na sua consultoria. Aproveitando aqui o gancho, onde que você atende, Flávia? Eu atendo aqui em Apucarana, eu atendo na Clínica Essenciale, que fica na Gastão Vidigal. E eu atendo nas redes sociais, né? Minha página chama Harmonizando Ambiente. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, então é mais fácil de me achar pela rede social também. Então, continuando, Flávia, a gente estava falando da água, sobre os 5 elementos que fazem parte do nosso corpo e que também fazem parte da natureza. Afinal, a gente veio dela, né? Então, desses elementos, a gente estava falando da água no bloco anterior. O que mais a água, além de apagar o fogo, desse equilíbrio de energia, o que mais a água pode fazer pelo emocional de uma pessoa? Quanto à limpeza mesmo, energética, a aliviar, a trazer calma, o que mais que o Feng Shui fala sobre isso? A água está super relacionada ao emocional, no geral. Por exemplo, a limpeza que você falou. A água em si, ela já traz essa sensação boa emocionalmente, né? Quando a gente está conectado com a água, quando você está muito cansado, que você quer um banho. Quando você entra na água do mar, ai que delícia, me renovei. Então todas essas sensações ligadas à água já nos fazem bem. No Feng Shui, a gente entende que ela é o elemento que vai dar fluidez, né? Então, quando você limpa a sua casa, por exemplo, tem uma dica muito bacana pra gente fazer uma limpeza energética, que é, lembra o anil da vovó? Sim. A gente pode colocar 8 gotinhas no balde d'água e passar na casa. Se você sentir que tá muito sujo, tal, você pode ir trocando essa água, eu sempre aconselho. E joga sempre no lugar ou que vá pra terra, ou na frente da casa, onde a água vai embora, tá? Não, pode até ser num ralo, porque a água também vai embora. E a gente faz essa limpeza energética para tirar o que é ruim, né? E para que as coisas boas tenham espaço. É essa a ideia. E ainda quanto à água, quando a gente tem excesso de elemento água, que a gente vai ter na cor azul, vai ter muito espelho, vai ter até suculentinha em excesso, ela não é bacana, tá? Quando a gente tem muito excesso dentro do elemento água dentro de casa, a pessoa vai ser muito chorona, aquela pessoa que ela tem um emocional muito delicado, sabe? Porque é o excesso da água. Então a gente precisa do equilíbrio sempre, né? Para você ter uma ideia o quanto a água interfere, e faz todo sentido mesmo, porque eu atendo ali durante a prática de yoga, nas aulas em si, as pessoas que têm um emocional mais sensível. E se você for perceber, são pessoas que choram muito facilmente. Não que seja errado, mas às vezes esse choro tá mostrando uma fuga, porque daí agora eu tô chorando, ninguém vai me agredir. Então já é o excesso. Precisa haver esse equilíbrio das emoções, é o famoso Yin e o Yang. Feng Shui usa também essa simbologia do Yin e do Yang? Usa, inclusive no Bagua, que é um instrumento que a gente consegue verificar as áreas, né? Porque é muito bacana, a gente consegue trabalhar 9 áreas no Feng Shui, que é prosperidade, sucesso, relacionamentos, família. Então são 9 áreas, é bem bacana. E no centro, que é o eu, né, o eu, a saúde, a gente trabalha com o símbolo do Yin Yang, né, que é o equilíbrio. Tudo parte dali, né? Se a gente estiver claro, escuro, a gente não se desconectar dessa sombra que faz parte da gente também. Vai ser impossível a gente ter uma casa completamente arrumada, que seja tudo no lugar, e às vezes ficar lutando contra isso é pior, né? A resistência se torna mais difícil. Então quando a gente consegue deixar a casa, olhar para casa, se sentir bem. Até eu dei uma dica para uma seguidora esses dias, ela perguntou: como é que eu tenho a sensação de que eu faço e nunca dá certo? A gente olhar com um olhar de gratidão para o que foi feito é muito mais proveitoso para a gente no geral do que a gente ficar olhando ali: mas essa casa eu não consigo limpar, porque a pia tá sempre suja, porque o guarda-roupa. A gente sempre vai olhar pro modo negativo. E se você olhar e falar: eu consegui fazer tantas coisas, vai ser muito mais bacana, vai trazer essa sensação melhor para você. O sentimento de gratidão é incrível, né? O que eu já ouvi falar sobre isso também, que falava assim: você olhar a louça suja na pia e reclamar é até uma ofensa, porque se tem louça suja é porque nessa casa tinha comida, as pessoas se alimentaram, elas estão abastecidas. Então é muito mais fácil a gente virar o olhar.
E isso eu posso falar que é para tudo. Quando você muda o seu olhar, em vez de ficar olhando para o chão, para aquilo que te falta, olha para aquilo que você tem primeiro. Quem aí hoje acordou de manhã e a primeira coisa que fez foi agradecer por estar com vida? E uma das necessidades humanas é por segurança, que vem também pela casa, porque às vezes se você está inseguro, preocupado com ladrão, uma porta destrancada, você nem relaxa. Então a casa tem que ser confortável para que uma das necessidades humanas, que é por segurança, consiga relaxar. E para relaxar um pouquinho mais a mente, a gente já entra em mais um elemento que é o ar e o éter, né? Os espaços. O que o Feng Shui fala de abrir espaços na casa, uma casa arejada, o que ela pode também influenciar no estado emocional de uma pessoa ansiosa, por exemplo, extremamente agitada. Esse estado mental pode estar sendo reflexo da casa que ela vive? Sim, com certeza. No Feng Shui a gente trabalha o ar em todos os elementos, né? Mas falando sobre a segurança em si, sobre esses espaços, a primeira coisa aqui para a gente se sentir seguro é a gente estar sempre em posição de comando, que é a posição que você está agora. Eu estou de costas para a porta e você está de frente. Então, quando a gente consegue enxergar portas e janelas, é instintivo a gente se sentir mais seguro. Fica de costas numa janela que dá de frente para o portão, por exemplo. Dá medo, né? Você vai se sentir com medo o tempo inteiro, você vai ficar olhando para trás para ver o que está acontecendo. Então, essa é uma dica que é principal para quem se sente muito inseguro, essa questão do medo. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar na segurança são as cores, né? Que ocupam os espaços literalmente, né? A gente pode trabalhar muito com o laranja, que é uma cor que traz segurança. O amarelo, ele traz muita alegria. O verde, ele traz uma sensação de encorajamento, de pés no chão, porque ele está muito conectado à natureza, né? Então, tudo isso a gente consegue se sentir mais seguro. E colocar um vaso de flor, por exemplo, numa sala que era fria, escura, a luz, isso tudo interfere então no estado emocional, né? Tudo que é vivo vai deixar a gente melhor, né? Porque você vai só de cuidar da plantinha, né? Sim. A gente já eu sou um caso vivo disso, porque eu nunca fui de ter o dom de cuidar de uma planta, e eu aprendi justamente porque eu estava sentindo falta dessa reconexão com mexer na natureza. Eu sempre andei muito descalça, mas o fato de cuidar, de perceber assim a fragilidade daquela planta e ao mesmo tempo a força que ela tem em crescer sozinha, se desenvolver, no entanto ela precisa de cuidados. Então essa troca, o simples ato de dar, de oferecer o seu tempo para um elemento da natureza, ele dissipa qualquer preocupação da sua mente. Qualquer pessoa, não é, Flávia? Você consegue ficar presente, Sim. que é o mesmo efeito da meditação, né? A gente consegue ficar presente cuidando daquela planta, simples, né? É muito bacana também porque você, além de se conectar com a natureza, você está se conectando com você, né? Então essa troca, essa energia boa faz com que... eu sempre cito, o pessoal fala, mas as plantas comigo não dão certo. Então olha para ela e começa a perguntar o que ela quer. Eu tenho um vaso lá em casa que esse dia estava enorme, assim, aí eu olhei e falei, o que você precisa? Mas é instantâneo. Ele precisava de um vaso maior, entendeu? Quando eu olhei com carinho para ela, ela falou para mim, né? A gente consegue se conectar também com tudo que é vivo e isso faz com que a gente se torne menor. Se alguém tá com depressão, essa é uma dica muito boa. Tem uma plantinha, né? Começa a cuidar ali. Mas aquela lá não sobreviveu. Pega outra, não tem problema, né? Pesquisa na internet como que cuida, se preocupa com ela, porque um ser vivo vai sempre trazer energia muito positiva para casa. Aí são as dicas para você que está acompanhando o programa Inspirando, para trazer um pouco mais de leveza na sua casa, no seu dia a dia, trazer um equilíbrio emocional de volta para você. E não tem coisa mais divertida do que uma casa colorida. A gente vive hoje num mundo muito cinza, né? As pessoas assim, sempre na sua caixinha, apartamentos cada vez menores, fechados, e parece que essa pressão de viver num lugar fechado demais, sem arejar, dá essa pressão na própria mente. E até os livros milenares dos Vedas, que são aí a raiz do yoga e disso tudo que a gente está conversando, fala justamente isso, que a nossa mente, os pensamentos são formados de ar, de espaços. Vamos fazer um experimento, vou fazer com a Flávia aqui também.
Inspira profundo e tenta reter o ar. Você que está em casa também. Olha que interessante que vai ser isso. Inspira e retém. Segura. 5, 3, 2, exala. Mais uma vez, vamos testar de novo. Inspira, retém. Exala. Deu para pensar em alguma coisa? Ai, pensamento é feito de ar e a gente viaja na maionese o tempo todo. Então é uma das dicas aí que eu tenho certeza que o Feng Shui também passa para a pessoa olhar para tudo ao lado dela, parar um pouquinho para ela perceber que a mente está precisando de um pouco mais de espaços. Esses espaços no yoga, eles são sagrados. Aquele momento em que você desconecta daquela sua agitação mental. Sempre que a sua mente estiver agitada demais, você não conseguir encontrar resposta para um problema, recua, desacelera. Usa uma dica do Feng Shui, vai cuidar de uma planta, vai acalmar a sua mente com outra coisa. Enquanto você não abrir espaços na sua mente, como é que ela vai te dar as respostas que você precisa? Precisa ter espaço na mente, no coração, um coração disponível e na própria casa. Uma casa com tudo muito apertado, o que Feng Shui fala que pode causar? Cheio de móveis, tudo assim muito fechado. A gente não consegue... A energia Qi, que é a energia que a gente acredita no Feng Shui, ser positiva, ela não tem espaço para andar, né? Fica batendo em tudo, porque do mesmo jeito que você entra na casa, ela entra. Então, não tem espaço para entrar coisa boa. Você tem excesso. E quando tem excesso, pega uma garrafa cheia, você não consegue colocar mais nada, né? Ela vai transbordar. E isso é bom ou é ruim, esse transbordamento? Tá transbordando o quê? Né? Felicidade, alegria, contentamento? Ou tá transbordando raiva, né? Brigas? Então, esse excesso é bem destrutivo, na verdade. E no trabalho, para uma pessoa que se sente muito estressada no trabalho, qual que é a dica que você poderia dar simples para a pessoa no próprio trabalho se reconectar um pouquinho de paz naquele ambiente que ela trabalha sob pressão o tempo todo? Não é nenhuma dica específica assim, mas observa as quinas. Tá? Se você tiver quina apontando para você, isso vai te deixar estressado, né? Não é para você colocar, é para você observar e tirar, nesse caso, né? Se você tem alguma quina de armário, de mesa, qualquer coisa que aponte para você, você vai ter como um dedo te apontando o dia inteiro. Então aquilo é destrutivo para você também. Refaz a decoração ali, arruma um jeito. Se não tiver, coloca algo que não vá direto, principalmente para a parte de cima do teu corpo, né? Que são os nossos pontos principais para que a gente não receba aquela energia negativa, que é o dedo sendo apontado, que é horrível, né? Uma planta ajudaria também a dar uma reconexão? Se você colocar na frente desse ponto, sim. A planta, ela no geral, ela vai trazer coisas boas pra gente, né? Não tem como fugir. É isso aí, programa Inspirando hoje, levando para você dicas práticas, fáceis, para que você consiga harmonizar não só a sua casa, mas também o seu lado emocional. Uma casa toda bagunçada, com sujeira, com acúmulo de coisas antigas, uma casa assim, com muitas coisas quebradas também, né, Flávia? Casas assim com vidros quebrados, coisas, espelhos quebrados. Essa parte do quebrado também mostra, certo? É uma pessoa que é apegada, né? Porque se quebrou e ela continua mantendo aquilo ali, já tem alguma coisa que não tá bem, né? Sim. Quebrou, joga fora, né? Não dá, não tem conserto, joga fora e confia, porque o universo vai trazer mais, é uma coisa. E coisas assim, quebram, né? A pessoa apegada em excesso aí uma coisa material mostra um apego aí, uma necessidade interna que vai se frustrar, porque coisas quebram, né? E a gente tá tendo a oportunidade de ter uma coisa nova, de se livrar do velho, sempre uma oportunidade nova de vir coisa boa. Flávia, foi um prazer ter você aqui no programa Inspirando. E aí pro pessoal que está em casa, procura a Flávia, que ela tem dicas incríveis. Essa pessoa aqui, ó, que está aqui na minha frente, teve a capacidade de me reconectar com a natureza, né? E eu nem tinha percebido que eu estava falhando nesse ponto. Fico muito feliz de ter você aqui. Tenho certeza que vocês aí de casa também conseguiram aproveitar essas dicas, tanto do Feng Shui quanto aquilo que a gente conversa, das emoções.
Então abre um pouquinho de espaço aí na sua mente, dá uma olhadinha ao seu lado para ver se em volta de você não tem coisas desnecessárias, não só na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, mas na sua vida. Carregar fardos desnecessários cansa, solta um pouquinho, desfaz, pega isso aí que você já não usa há anos e vai doar, faz uma boa ação, entrega para quem precisa, olha para tudo aquilo que você tem, deixa a reclamação de lado. Não adianta você olhar para aquilo que te falta, olha para aquilo que você tem e agradece. Esse sentimento de gratidão é o mais importante que existe para uma pessoa equilibrada. Eu agradeço mais porque eu sei que sempre a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. É essa mensagem que o Inspirando deixou para você com a Flávia Almeida do Harmonizando Ambientes e do Feng Shui. Eu fico aqui, esperamos você no próximo Inspirando, que vai trazer aí mais dicas incríveis para a sua vida ficar cada vez mais leve. E é o tema aqui, Flávio, do Inspirando. Inspira, respira e não pira. Encerramos, eu deixo para você um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo. É do meu coração pro seu. Namastê! Thank you.